Vamos falar de 4 políticas públicas para monopólios. Então, nós vimos em aulas anteriores que o monopólio ele não chega a maximizar o bem-estar social. Então, ele é considerado uma falha de mercado. O que é que o governo pode fazer em relação ao monopólio? Tem uma que eu lista essas 4 aqui, políticas públicas. Incentivo à competitividade, regulamentação, estatização e não fazer nada. Vamos ver aqui a incentivo à competitividade. O exemplo, a lei antitrust. Então, o governo, no caso norte-americano, não permitiria a fusão da Coca-Cola com a Pepsi. Porque isso aqui já é um oligopólio, a gente vai falar sobre isso em outra aula. Mas imagina, as duas maiores empresas de refrigerante, se elas se unirem, aí não tem concorrência nenhuma. O governo, se elas tiverem um projeto para se unir, isso tem que passar pelo governo e vai ter a lei antitrust em praticamente todos os países que vai dizer não, 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 vocês não podem fazer isso. Claro, a Coca-Cola e a Pepsi já sabem, não vão nem tentar. Mas já teve tentativas aí na história dos Estados Unidos. Ó, a Microsoft tentou comprar a Intuit em 94, e o governo americano não deixou, baseado nessa lei. No Brasil, você tem um CAD, o Comitê Administrativo de Defesa Econômica. Ele não permitiu isso aqui, olha, a compra da Estácio pelo Grupo Croton Educacional. O Grupo Croton Educacional, na verdade, hoje tem o nome de Cogna e o Estácio tem o nome de Edux. São duas empresas listadas na Bolsa de Valores que são, acho que hoje as duas maiores empresas do setor educacional do Brasil. Eu lembro disso aqui, quando o mercado teve esse murmurinho que eu já acompanhava o mercado. E, de fato, a Croton queria comprar a Estácio e o CAD não deixou. As ações variaram muito, porque ficou um disse que me disse, mas não deixou. Leis antitrust também tem benefícios e custos. Por quê, pessoal? Não é qualquer fusão de empresas ou compra entre empresas, tá, que vai ser necessariamente ruim. Na verdade, as empresas sempre estão fazendo isso buscando sinergia. Por exemplo, se a Estácio e a Croton se unissem ou se fundissem, a história da Croton, hoje Cogna, é cheia de fusão, de aquisição, não teria dois conselhos de administração, por exemplo, que está lá no nível estratégico. E aí, numa só empresa, você não tem que pagar o salário alto de dois conselhos de administração, ia ser um só. Ia diminuir o número de pessoas ganhando salário alto na empresa. Isso é só um exemplo de sinergia, tem vários aí. Geralmente toda fusão ela é baseada em sinergia. Então, não necessariamente isso é ruim para a sociedade, já que a empresa está com menor custo ali, ela conseguiria ofertar os serviços de educação, por exemplo, mais baratos. Então, esse é um problema, porque não necessariamente uma fusão é ruim. Isso aqui ficou no outro slide, né? Fica melhor. Deixar para o governo a decisão do que pode ou não em termos de fusão e aquisição de mercado é complicado. Por quê, pessoal? O governo ele tem viés político. Então, sabe lá, se de repente o governo, por algum motivo que não seja estritamente o econômico, não permitiu essa fusão ou essa outra aqui, ou pode ter lobby de algum setor querendo que outro não se beneficie, não cresça. Então, pode ter esse tipo de coisa existe. E o próprio governo ele pode não ter ferramentas para uma análise custo-benefício adequada. Aqui pode ser que não impactasse tanto para criar um monopólio de mercado, até porque eu acho que a participação da Cogna, você pode até pesquisar isso, no Brasil, no mercado privado, nem chega acho que a 20%. Isso sendo a maior empresa educacional. Então, não sei quanto é a participação, só vocês precisaram do número de faculdades que tem aí. Então, será mesmo que isso ia se tornar um monopólio, que impedir a competitividade? Pode ser que não, mas por algum motivo os tecnocratas do governo acreditaram que sim. Então, não necessariamente os tecnocratas do governo vão acertar quando a fusão é boa ou ruim para a sociedade, tá? Isso é um problema da lei antitrust em geral. Regulamentação. O governo determina preços para o monopólio. Então, exemplo, monopólios naturais, né? Água e energia. Como são itens básicos ali do consumo, e se você deixar a cargo do mercado monopolista, ele vai vender num preço mais alto do que o equilíbrio ótimo de mercado. Então, faz sentido o governo tentar regulamentar o preço que a empresa vai ofertar esse produto. Agora, a pergunta é qual preço o governo deve determinar? No livro Mercado, o preço corresponde ao custo marginal, a gente viu em outra aula. Mas se o governo determinar esse preço para o monopólio, o negócio é inviável. Só a gente lembrar aqui, ó,
Aliás, o Mencken traz esse gráfico mostrando para gente por quê, pessoal? Aqui é o custo total marginal, aqui é o custo, ali é o custo marginal, aqui é o custo total médio, tá? Tem dois CTM aqui, peraí. Esse CTM aqui não é, na verdade não é CTM aqui, tá, pessoal? Desconsiderem. Isso aqui é a curva de demanda, tá? Esse preto aqui é a curva de demanda. Aqui, esse azul é o CTM, que é o custo total médio, tá? E o preço de mercado, o preço, e aqui o CMG seria o preço, né? Seria o preço aqui, o custo marginal, o preço. O monopolista ia cobrar bem aqui, ó, um preço maior. Aí o governo vai dizer, olha, não, cobra bem aqui. Só que, percebam, se o custo dele é esse aqui, projetando o custo dele para oferecer esse produto é esse aqui. E ele vai ter que cobrar nesse preço. Ele está tendo prejuízo aqui. Basicamente, esse gráfico quer dizer isso, tá? Se você não conseguir visualizar o porquê dele está tendo prejuízo, não tem problema. Basta você entender que se o governo definiu o preço para o monopólio exatamente no preço de um livre mercado, que é onde encontra o custo marginal, o monopólio vai ter prejuízo. Então, o que é que o governo pode fazer? Se o monopólio tem prejuízo, ele não vai oferecer aquele produto. Claro, é uma empresa, quer lucro. Você está tendo prejuízo, o governo vai dizer, tem que oferecer nesse preço. Então não vou oferecer. Simples. E a população vai ficar sem aquele produto ou serviço. Então, o que é que o governo pode fazer? Subsidiar o monopólio, arcar com as perdas para deixar o preço no custo marginal. Então, pegando aqui esse gráfico, essa aqui seria a diferença, o governo vai e entra aqui também com dinheiro para essa empresa, né? Oferece linha de crédito, alguma coisa do tipo, um incentivo financeiro para que essa empresa ofereça para a população um preço mais barato e mantenha o lucro dela. Esse é o ponto que o governo pode fazer. O problema é o seguinte, o primeiro problema é que para fazer isso, de onde é que vem esse dinheiro que ele vai dar para essa empresa? Vem através do aumento dos impostos. Então, peraí, eu vou cobrar o imposto da população para depois fazer com que o monopolista venda mais barato para a população. Tira da população para depois favorecer a população? Que história é essa? Fica complicado. E, claro, se você lembrar das aulas aqui do canal, toda vez que o governo coloca o imposto lá na economia, você diminui o total de bem-estar da sociedade, né? O excedente total ali do consumidor e do vendedor. Isso é matematicamente provado lá, você vai estar na lei da oferta e da demanda. Não quer dizer que todo o imposto é ruim, tá? Não é essa a interpretação que se faz a priori, porque, como a gente viu em outras aulas, existem as falhas de mercado. Então, isso também gera outro problema que não incentiva a empresa a reduzir custo. Por quê? Toda empresa, ela sempre vai estar buscando reduzir custo. Se eu reduzo o custo, estou vendendo no mesmo preço, eu aumento o meu lucro. Só que nesse caso que o governo está me financiando, se eu reduzir meu custo, o governo vai perceber e vai me dar menos dinheiro, sempre para baratear meu preço. Então, para que eu vou ficar reduzindo o custo, me esforçando para me tornar mais eficiente e mais produtivo? E, claro, no longo prazo, isso reduz a produtividade da sociedade. Se reduz a produtividade, você gera menos riqueza. O que a gente falou logo no início dessa playlist, né? A produtividade, ela melhora ali a riqueza e, consequentemente, o bem-estar da sociedade. Outra opção do governo é permitir que o monopolista cobre acima do custo marginal, no preço do custo total médio, lucro econômico zero. Aqui, pessoal, o governo vai permitir que o monopolista cobre mais caro. Não necessariamente no preço do monopólio, mas ele vai permitir um preço mais caro do que o preço de mercado, de livre mercado, melhor dizendo. Então, ele permite, de fato, que isso aconteça. E, geralmente, o governo escolhe essa opção porque essa segunda é bastante sustentável. Vamos lá para a estatização, que seria a terceira política pública. Nesse caso, pessoal, o governo vai administrar o monopólio. Isso aqui é comum em países europeus e no Brasil. O exemplo aqui é a Petrobras. Os Correios, ele é estatal no Brasil, mas ele também é estatal nos Estados Unidos. Ele é um dos poucos exemplos ali de empresas estatais nos Estados Unidos. Então, você tem aqui várias empresas no Brasil que são estatais. A Petrobras foi privatizada, salvo engano, mas você tem as companhias de saneamento, em grande parte delas são estatais.
Ou, no caso aqui, a Petrobras ela tem ações, né, na Bolsa de Valores, mas o acionista majoritário é o governo. Então, ela é uma sociedade de economia mista, na verdade, estatal porque é controlada pelo governo. Não é uma empresa pública. A empresa pública não tem ações no mercado, não tem participação da iniciativa privada na sua gestão. Sua gestão não, na sua base acionária. Defensores argumentam o quê? Que são setores estratégicos. Exemplo, a Petrobras é um setor estratégico para o Brasil. Você pode pensar assim, olha, petróleo é a energia do mundo. O mundo hoje funciona à base de petróleo. O que acontece se eu não tiver uma empresa nacional de petróleo? Eu vou estar sujeito ali ao cartel de petróleo ali dos países árabes, junto com a Rússia e os próprios Estados Unidos, que eles controlam o preço. Então, é interessante, se eles, sei lá, quiserem aumentar o preço, eu ter uma empresa nacional aqui para manter o preço razoável aqui para a minha população. Esse é o argumento de quem defende a estatização, tá? Não estou nem dizendo que é o argumento correto ou errado, mas é o argumento de quem defende. Já os críticos consideram que a gestão pública tende a ser pior do que a privada, tá? Então, tem vários motivos para isso. Alguns deles são, não há um incentivo para redução de custo. Se a empresa é pública, não tem estritamente uma gestão meritocrática. Então, não tem por que, sei lá, o gestor querer se esforçar para ser mais competitivo. Se é um monopólio público, se já é um monopólio, o salário dele já é aquele salário que a lei determina. Então, se a empresa lucrar mais, ele basicamente não aumenta ali, ou pelo menos da maioria dos funcionários. E aí você não tem, de fato, esse incentivo, tá? Até pode ter, porque o pessoal da Petrobras sempre discute lá sobre a participação de lucros dos funcionários e tudo mais, mas não é com os mesmos mecanismos da iniciativa privada, tá? Não é de jeito algum. Até porque, olha, um funcionário público da Petrobras ele tem estabilidade, em tese. Então, ele não fica com essa apreensão de ter que se esforçar para não perder o emprego. Isso pode ser ruim se você olhar para o lado do trabalhador, mas se você olhar para o lado da sociedade, você ter pessoas que se esforcem mais ali com esse medo de perder o emprego ou algo do tipo, acaba sendo melhor, porque elas vão se esforçar para ser mais produtiva e reduzir os custos e o preço dos produtos para a sociedade. Custeio via impostos, tá? Então, os impostos podem eventualmente financiar a empresa. Não tem problema a empresa quebrar porque o Estado vem e salva a empresa. Foi isso que aconteceu com o Mensalão, Petrolão, esse tipo de coisa, né? A Petrobras, de fato, só não quebrou porque é uma empresa estatal. E também, esse acaba sendo um argumento para cá também. Essa empresa é bom que ela seja do Estado porque a gente pode salvar ela. Né? E cabine eleitoral. Aí você tem injeção política dentro da empresa, né? Para interesse partidário ou coisas do tipo. Então, isso aqui. E aí, corrupção, obras superfaturadas, tudo isso que você já. Não sei se todo mundo já lembra, né? Porque acho que estourou no Brasil há uns 10 anos, mais ou menos, esse tipo de coisa que acontecia sempre no noticiário. Depois de um tempo, acho que deixou de ser mais falado, por N motivos. Mas tem esses dois pontos de vista sobre a estatização. No geral, os economistas do chamado mainstream econômico, eles são contra a estatização, tá? Mainstream a gente entende como o pensamento científico, econômico que predomina na academia. E ligado a ele tem toda uma questão metodológica, você usa o método hipotético dedutivo, a econometria como ferramenta de análise de política pública e também ali muito ligado à escola de Chicago, tem toda uma ciência por trás. Não estou falando isso porque, sei lá, eu acho que é assim ou porque eu prefiro que seja assim. Estou falando do que é fato dentro da economia. Não fazer nada. Essa é a quarta alternativa. O governo vê o monopólio, ele é uma falha de mercado, mas sabe de uma coisa? Eu não vou fazer nada, vou deixar essa falha acontecer. Isso parece ser contra-intuitivo, porque o governo é feito para proteger o povo, em tese, né? Os interesses coletivos. Como é que eu vejo um problema e não vou tentar resolver se eu sou o governo e eu existo para isso? Vamos dar uma olhada aqui. Não aceitar falhas de mercados uma vez que correções podem levar a problemas ainda maiores. Essa é a ideia. Aquela ideia da pessoa que quer corrigir tudo e toda vez que ela se propõe a corrigir, ela piora a situação. É mais ou menos essa crítica que se faz ao governo quando ele tenta fazer esse tipo de coisa. A gente viu que todos eles têm algum problema. Então, para
eu tenho uma situação que está ruim, mas é melhor não agir do que eu tentar agir e piorar ela. É mais ou menos essa a ideia. E aqui eu trago uma... Né, eu trago não, o Mencken traz uma citação do George Stigler, que é um ganhador do prêmio Nobel, que ele estuda justamente o monopólio. Né? Ele ganhou o prêmio Nobel pelo estudo de monopólio. E ele é dessa opinião. É novamente aquilo que eu falei, né? Cientistas da ciência econômica que dominam na academia são dessa escola de Chicago. É o caso do George Stigler e usa o método hipotético dedutivo, tudo isso que eu falei. Olha só o que ele fala. A economia real não funciona como a economia ideal. Uma diferença chamada falha de mercado. Então, ele está falando que o livre comércio ele não é economia real. Isso que eu falei para vocês nas aulas, todas essa estrutura de mercado, livre comércio, monopólio, oligopólio, são todas teóricas, tá? Ele está concordando que existem falhas de mercado. Então, então, as pessoas quando falam assim, a escola de Chicago é liberal, significa que não quer Estado. Não é isso. Na verdade, de fato não é isso, tá? Os economistas dessa escola dizem que, de fato, existem as falhas de mercado. Mas olha o que ele vai falar. Entretanto, o grau de falha de mercado da economia é muito menor do que o de falha política, decorrente das imperfeições das políticas econômicas reais. O que é que você acha? Porque também todas as soluções de mercado, de Estado que a gente está mostrando aqui, parte de um pressuposto de que o Estado é um benevolente, de que não tem conflito político. O conflito político não tem o Estado, só existe em ditadura, por exemplo. Na democracia, é claro que vai ter o conflito político. Isso é a base da democracia. O conflito ou o diálogo político, quer que seja. Então, se não tem diálogo político ou conflito político, você está vivendo uma ditadura. Tá? E a ditadura tem seus problemas, claro, obviamente. Então, existe a falha política e isso a gente sabe do dia a dia, o povo brasileiro sabe disso. Então, é isso que ele está falando. E aí eu recomendo também outro autor, que é o Milton Friedman, também da Escola de Chicago, ele acho o principal autor da Escola de Chicago. Ele vai falar pra gente que os monopólios duradouros só existem por conta do governo, olha só. E ele até se baseia no Stigler. Ele cita aqui nesse vídeo, vocês podem assistir. Por que ele fala isso? Ele vai falar que na história da humanidade só existiram 2 grandes monopólios que realmente duraram. Sem a ajuda do governo, tá? Tem vários monopólios antigos, mas todos eles foram de certa forma, construídos pelo governo. Ele vai dizer que tem a De Beer, que é aquela empresa de diamante lá na África do Sul, e pelo que a gente já falou no início dessa sequência de aula de monopólio, que ela tem um recurso natural ali, que é único e ela domina a produção de 80% desse recurso, então ela realmente se mantém. E a outra que ele vai falar é da Bolsa de Valores americana, que ela realmente funcionou como um monopólio sem ter a ajuda do governo, até, inclusive, não foi sempre, até a década de 1920. A partir desse momento, o próprio governo colaborou para manter a Bolsa de Valores como um monopólio. Então, o que é que ele vai falar? Que se você tirar a interferência estatal, a maioria dos mercados, com exceção, de fato, da DB hoje, na visão do Milton Friedman também, a maioria dos mercados vão deixar de ser monopólio com o tempo. Os monopólios não vão durar, eles só duram porque tem um governo querendo que ele dure ali por uma questão política, seja lá qual for, por um entendimento diferente de economia ou vice-versa. Vice-versa não, ou um ou outro, melhor dizendo. Ou outras opções, enfim, ele vai dizer que tem o interesse do governo em manter o monopólio. Aqui o livro que está se baseando, Introdução à Economia do Mencken, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.